Muitas vezes o sujeito, na relação com a mãe, com o pai ou com irmãos, ele desenvolve um sentimento de culpa. Culpa é um sentimento. Ninguém tem culpa de nada, a gente faz aquilo que dá conta de fazer. O sentimento de culpa é uma ilusão, mas muitas vezes o sujeito carrega um sentimento de culpa por conta de uma relação mal sucedida com a mãe, com o pai, com irmãos, sei lá com quem. Este sentimento de culpa vai trazer para ele um auto-julgamento, uma autocondenação, o sentimento de culpa efetivamente, uma tentativa de autopunição para que ele possa aplacar este sentimento de culpa. Quando ele se autopune, ele se sente menos culpado. Ele se sente culpado, mas ao mesmo tempo ele está sendo punido por esta culpa. E aí entra a autossabotagem. O sujeito se autossabota como autopunição, porque estava se sentindo culpado. O desconforto do sentimento de culpa é aplacado pela autopunição, pela autossabotagem. Então, por mais que ele esteja sendo ali prejudicado por aquilo que ele acabou se autossabotando, ainda assim esta autossabotagem é menos desconfortável do que o sentimento de culpa. E esta autossabotagem inclui a desconexão com o instinto de autopreservação. Ou seja, o instinto de autopreservação é aquilo que faz com que você cuide de si mesmo, se afaste daquilo que é nocivo. O instinto de autopreservação é tão primitivo que até plantinha tem. Então a plantinha, por exemplo, você cutuca ela, ela solta um leite ácido que queima a mão. Isto é um instinto de autopreservação. Então o sujeito, quando ele está se autopunindo, se autossabotando por conta do sentimento de culpa, ele se desconecta desse instinto de autopreservação. E aí ele passa a atentar contra a própria vida ou se colocar em situações de risco. Porque aí ele consegue aquilo que vai trazer para ele a possibilidade de aplacar o sentimento de culpa. E um dos fatores que mais contribui para o sujeito se desconectar do seu instinto de autopreservação é o sentimento de culpa. Muitas vezes ele carrega um sentimento de culpa e passa por cima do seu instinto de autopreservação, descuidando de si mesmo. Porque muitas vezes ele se sente merecedor de adoecer, porque se sente culpado, e o adoecer vai vir como uma autopunição. Esta autopunição vai fazer com que ele consiga equilibrar o sentimento de culpa. Me sinto culpado, mas olha só como eu estou padecendo. Muitas vezes ele não consegue fazer isso consigo mesmo, atentar contra a própria vida. E aí o que ele faz? Ele acaba se aproximando de pessoas que vão atentar contra a vida dele, fisicamente, emocionalmente, moralmente, de qualquer forma. Então eu não dou conta de me autopunir, então eu me aproximo de alguém que vai me punir e vou ter atitudes que sejam dignas de punição. Muitas vezes quem faz isso tem uma característica mais histérica da personalidade. E ela se aproxima de uma pessoa que tem características mais obsessivas. Então o obsessivo vai punir o histérico. O histérico se sente culpado e o obsessivo procura alguém que se sinta culpado. O histérico se sente merecedor de punição e o obsessivo quer punir alguém. Procura alguém para punir. Eu começo a perceber que eu funciono de maneira diferente dos meus pais e cada atitude que eu tenho que não esteja em consonância com as atitudes do meu pai ou da minha mãe, eu me sinto culpado por aquilo. Me sinto culpado de sentir prazer, me sinto culpado de me sentir alegria, me sinto culpado de realizar, me sinto culpado das coisas. Por quê? Porque meus pais estão identificados com o lugar do fracassado e por conta disso eu não posso avançar para além daquilo que meus pais fizeram, porque senão eu me sinto culpado. Então cada realização que eu consigo, cada prazer que eu sinto, cada alegria que eu sinto, vem junto com um sentimento de culpa, logo com um ímpeto de autopunição.